O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhe enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão algum deles, a fim de que se peça conta a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedido contas disso a esta geração. Ai de vós, mestre da lei, porque tomaste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impediste os que queriam entrar. Quando Jesus saiu, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus disse no Evangelho de São João, no capítulo 1, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vêm com nosso Senhor Jesus Cristo. É o que São Paulo traz hoje na carta aos Romanos, um tema tão decisivo que é a teologia da graça. Tudo é graça. A única religião aonde tem algo que é diferente das outras religiões é o cristianismo. Nas outras religiões, todo mundo tem que oferecer alguma coisa para o seu Deus, aplacar sua ira, para agradar o seu Deus. Somente o cristianismo segue a linha oposta. O próprio Deus, Ele deu a sua vida por mim e por você. O próprio Senhor morreu para que a gente tivesse vida. Isso se chama graça. Não é um esforço humano para que você possa chegar diante de Deus. Olha, Senhor, eu fiz tudo certinho, agora eu vou ser premiado. Não é assim cristianismo, não é um esforço humano. É alguém que fez por nós. Alguém nos salvou, alguém nos redimiu. Alguém comprou cada um de nós com o preço do seu próprio sangue. Por isso que é tão importante. São Paulo, ele foi um fariseu, ele conhecia perfeitamente o que é viver sob a lei, o regime da lei. Então ele conhece perfeitamente, e depois quando ele se torna cristão, ele passa as cartas deles, é justamente isso, ajudar os cristãos a saírem dessa loucura, porque eles viviam como se não tivessem sido salvos. É um perigo, a lei e a graça. Elas não se opõem. Jesus mesmo diz que não veio para abolir a lei, mas para levar a sua perfeição, torná-la perfeita. Mas nós temos que tomar agora o devido cuidado para que a gente não viva como um fariseu. Por exemplo, os 10 mandamentos é no Antigo Testamento. Os fariseus viviam os 10 mandamentos. Se a gente for viver igual a ele, que diferença faz? Está entendendo? Então Jesus não fez nada por nós, então é importante a gente saber essa diferença. Eles viviam para se salvar. Nós vivemos porque já fomos salvos. Está entendendo? O correto era dizer no cristianismo, não mais buscar. É porque as traduções da Bíblia, quando a gente fala, a gente entende sempre da nossa maneira, na nossa mente, da nossa língua, é normal. Mas o correto, por exemplo, quando diz buscar a santidade. Então, para a nossa cabeça, buscar alguma coisa é algo que eu não tenho, não é assim? Para nós é isso, nosso entendimento é esse, vou buscar o que eu não tenho. Só que não é verdadeiro isto. Não é esse sentido da Bíblia quando fala buscar a santidade. A igreja, isso é doutrina oficial da Igreja Católica, quando a gente é batizado, todos nós que fomos batizados, nós recebemos a santidade. No cristianismo tudo é graça, tudo é dom. Deus não pede nada sem antes dar. Então, no batismo nós somos santificados.
Então, o correto, e para a nossa cabeça entender, seria melhor dizer, viver a santidade. Está entendendo? Do que buscar. Viver é algo que eu já tenho, eu vou vivê-la. Então, no cristianismo agora, o correto é viver. É tanto que Jesus disse, eu sou a vida. Assim deveria ter um entendimento, para viver, não para se salvar. Porque quem fez isto por nós foi nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu estiver rezando para me salvar, eu estou negando o que Jesus fez por mim, está entendendo? Então a gente tem que entender isso, a gente não vai deixar de fazer, a gente não vai deixar de viver os mandamentos, não. Mas só que tudo de maneira diferente. Agora é a graça. Tudo é graça do Senhor. Tudo é graça, beneficência dele, livremente. São Paulo chega a dizer mesmo, na carta aos Efésios também, que é gratuitamente que foste salvo. Isso não é questão da obra humana. Porque muita gente não se aproxima de Deus com confiança por causa disso. Ela olha para ela e diz, mas meu Deus, eu sou tão pecador, Deus não vai me ouvir nunca. Porque ela está como um fariseu, ela está olhando para as suas virtudes, ela está com os olhos sobre ela. E o cristianismo, o olhar não é mais sobre mim, o olhar é sobre Ele. Vocês lembram aqueles 2 ladrões na cruz? Aquele homem que estava do lado dele, aquele homem estava ali morrendo porque tinha feito homicídio, era um crime e era a pena capital da época. Esse homem, em vez de olhar para a sua vida, a Bíblia diz que ele olhou para Jesus, olha a graça, isso é graça. Olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele diz, por mim eu não posso me salvar, mas o Senhor pode. O Senhor tem o poder de me salvar. Está entendendo a diferença? Porque se a gente vive só pela lei, eu vou depender, como diz São Paulo, eu vou ter que cumprir toda a lei, está irrepreensível para tentar conseguir realmente ir para o céu. Mas não é mais assim, graças a Deus que não é mais assim. Agora é fé, é crer naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós de uma vez por todas. Isso não me dá o direito de viver de qualquer jeito, não. Porque diz São Paulo, como é que eu vou me tornar escravo do pecado se Ele já me libertou do pecado? E a gente agora tem que viver como filho, livre. A santidade nesse sentido, vivê-la, não viver de uma maneira muito... Por isso que há muito cristianismo aí, que ele tem uma vida muito pesada. Ele carrega um fardo que parece que Jesus não fez nada por eles. Tem pessoas que vivem assim, vivem se martirizando, vivem se culpando, porque como ela olha para ela e diz, meu Deus, eu pequei tanto, como é que eu vou me salvar agora? Daí de fato, um fariseu perguntou a Jesus, Senhor, quem pode se salvar? Jesus disse o quê? Aos homens isto é impossível, mas a Deus não, a Deus tudo é possível. É por isso que a salvação está aberta a toda criatura nessa terra. E até no último segundo, se ele se arrepender, ele entrará no céu, porque alguém já o salvou. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que louvar a Deus e buscar muito conhecer a teologia da graça. Tudo é graça. Se estamos aqui acordadinho, levantado aqui, é graça, não é bondade. É impulso do Espírito, é graça de Deus para que eu e você estivéssemos aqui na presença dEle. A nossa parte só colaboramos, mas é tudo impulso da graça de Deus profundamente. É Deus agindo em cada um de nós. Eu termino com uma historinha. Quando eu era criança, e quando chega essas datas especiais, a gente quer sempre presentear os pais, não é assim, né? Então... meu pai trabalhava duro, então ele já sabia que a gente tinha esses desejos de criança. Então ele fazia o quê? De noite colocava umas moedinhas no bolso assim das nossas roupas e deixava aquelas moedinhas. Então a gente pensava que ia aparecer não sabe como. E depois com alegria com aquelas moedinhas ia comprar um presente para dar ao nosso próprio pai. E aí ele fazia toda aquela alegria e eu como inocente, como criança, disse, meu Deus, eu dei um presente para o meu pai. Depois eu fui crescendo e depois como padre, conhecendo a teologia da graça, entendi. Assim o nosso Pai do céu faz a mesma coisa comigo e com você. Quando a gente oferece um louvor a Ele, Ele já pôs lá no bolso da gente. Está entendendo? A graça de estar aqui na Eucaristia é Ele. Tudo é Ele. Então a gente ficou, fiz grandes coisas pelo meu Deus. E Ele fica feliz também com isso. Mas é Pai. É assim que Ele faz comigo e com você durante a vida toda. Sempre nos dará os meios.
e não só nos nossos, mas de toda criatura da face da terra. O Senhor vai estar sempre dando a graça e o Senhor sempre estará do lado deles. Sabia disso? Que toda criatura da face da terra, por causa da graça, vão ter a chance de se salvar. Não há ninguém que não vão receber. Nós temos esta graça de estar já aqui. Existem duas vias de salvação, chamada ordinária, que é esta que nós já estamos por graça de Deus, na igreja, no sacramento. Essa é a via ordinária. E tem chamada via extraordinária, que essa está aos cuidados de Deus. Como aquele ladrão na cruz. Jesus quis ficar ali do ladinho dele. E assim ele estará do lado de toda criatura ao longo dessa terra. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar dele, ele vai dar graças especiais. Só se perderá quem não quiser, quem não aceitar. Mas a graça é dado para todos. Coragem. Isso é uma esperança extraordinária. Isto é amor verdadeiro de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, mas quer que todos se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Coragem, meus amados irmãos. Vocês que já estão nesta graça, vocês que já estão no caminho certo do Senhor, saibam que vocês estão também contribuindo para a salvação de milhares, centenas, milhões de pessoas neste mundo. Você sabia disso? Que a tua oração, o teu esforço não é nada em vão. Deus está pegando tudo isso para a salvação de tantas pessoas. Nunca desanime, não pense que é em vão. Você olha, mas parece, padre, passou 1 ano, 2 anos, não estou vendo acontecer nada. Está acontecendo grandes coisas. Está entendendo? Deus está fazendo grandes coisas. Mas temos que perseverar e crer nessas verdades, que Deus usa de tudo isso para fazer nessa terra uma obra maravilhosa. Eu gosto sempre de repetir aqui nessa terra, porque é isso que vamos ver um dia no céu. Nossas lágrimas, nossas orações, bem feita ou mal feita, as nossas missas, com gosto ou sem gosto, não importa como a gente fez, o nosso esforço para viver uma vida agradável aos olhos de Deus, um dia você vai ver que foi esse esforço que levou tanta gente para o céu. Talvez aquela pessoa que você passa, ele está lá no bar, você vem para a missa, ele está lá tomando sua cachaça, mas um dia estará contigo no céu, porque você veio rezar por ele. É assim, nós somos um corpo, e nós estamos em salvação por todos. Daqui a pouco nós vamos rezar o Pai Nosso, não é Pai meu, é Pai Nosso. Nesse nosso, eu estou envolvendo toda a humanidade, eu estou em oração por toda a humanidade. Assim Deus quis dar esta oração para que uns pudessem rezar pelos outros e todos pudessem receber realmente a graça e, sobretudo, a graça da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.